Olá, muito boa tarde. Seja bem-vindo a essa edição. Você acompanha agora as notícias do Brasil e do mundo desta sexta-feira, dia 26 de abril. Nós começamos falando sobre o incêndio que atingiu uma pousada na região central de Porto Alegre. 10 pessoas morreram, 11 ficaram feridas e o estado de saúde de 4 delas é grave. O local, que não tinha alvará, é conveniado com a prefeitura e recebia quase 3 milhões por ano do município para abrigar pessoas em situação de vulnerabilidade social. O presidente Lula e o governador Eduardo Leite utilizaram as redes sociais para manifestar pesar pelo ocorrido. Segundo a Prefeitura de Porto Alegre, a pousada, que fica na região central da cidade, recebia pessoas em situação de vulnerabilidade social. 30 pessoas ocupavam o lugar, sendo que as estadias de 16 delas eram mantidas com dinheiro público. Os bombeiros foram ao local para combater o incêndio por volta das 2 horas da manhã, mas o fogo só foi controlado por volta das 5 horas. No primeiro andar do prédio, foram encontradas 2 vítimas. No segundo, 5. Já no terceiro, outras 3. 11 pessoas foram resgatadas e levadas a hospitais para atendimento. De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, o estado de saúde de 4 delas é grave, sendo que 2 delas estão entubadas, uma passa por cirurgia e outra recebe atendimento por ter inalado fumaça. As outras vítimas tiveram queimaduras e machucados pelo corpo. O Corpo de Bombeiros acredita que o fogo se alastrou rapidamente porque os quartos da pousada eram muito próximos. Isso teria feito com que pessoas que estavam no local fossem impedidas de sair. A causa do incêndio ainda é desconhecida, mas a Defesa Civil trabalha com a hipótese de incêndio criminoso. Já a Polícia Civil diz que não encontrou indícios de crime no local. Um morador teria tentado apagar o fogo com um colchão, que atingiu uma parede de madeira e se alastrou. O local vai passar por perícia. A pousada não tinha alvará ou plano de proteção contra incêndio e tinha convênio com a Prefeitura de Porto Alegre. No contrato entre as partes, renovado em dezembro do ano passado pelo prazo de 12 meses, é detalhado que a administração municipal destina mensalmente 225 mil para a rede. Em um ano, a pousada Garoa, que tem unidade funcionando de forma irregular, recebe mais de 2 milhões e 700 mil em aluguel social. Nas redes sociais, autoridades lamentaram a tragédia. O presidente Lula escreveu que recebeu com tristeza e preocupação a informação a respeito do incêndio no local. O ministro-chefe da Secretaria de Comunicação Social do Governo Federal, Paulo Pimenta, publicou: "Triste maneira de começar o dia. Lamento o ocorrido e presto minha solidariedade às famílias e aos amigos das vítimas." O governador do Rio Grande do Sul também falou sobre o caso. Nas redes sociais, ele afirmou que o incêndio nos consterna profundamente. Leite disse ainda que o governo está mobilizado no rescaldo dessa tragédia e na identificação das causas das chamas. No Rio de Janeiro, a Polícia Militar e a Polícia Civil fazem uma grande operação conjunta no Complexo do Alemão, na Zona Norte, para prender criminosos de outros estados. As equipes foram recebidas a tiros e vários disparos foram ouvidos em regiões vizinhas. Até o momento, não há informações de feridos, prisões ou apreensões. Pelo menos 350 agentes do BOPE e do Choque participam da operação com veículos blindados e helicópteros. O objetivo é o cumprimento de mandados de prisão de foragidos da Justiça de outros estados, reprimir a movimentação criminosa e evitar a expansão de disputas territoriais, além de coibir roubos de veículos no estado do Rio de Janeiro. De acordo com informações, as equipes foram recebidas a tiros e moradores de regiões próximas como Bom Sucesso e Penha ouviram os disparos. Pela Polícia Civil, participam delegacias especializadas com apoio da Coordenadoria de Recursos Especiais, a tropa de elite da instituição. O Sindicato Rio Ônibus, que representa as viações que operam no município, informou que pelo menos 8 linhas tiveram de alterar o itinerário por causa dos confrontos. Já a Secretaria Municipal de Educação informou que nesta sexta-feira não haveria aula na rede, por conta das atividades de planejamento previstas no calendário escolar.
O ministro do Supremo Tribunal Federal, Cristiano Zanin, atendeu a um pedido do governo e suspendeu trechos da lei que prorroga até 2027 a desoneração da folha de pagamentos de empresas e de municípios. O ministro considerou que a renúncia não pode ser dada sem que ocorra a indicação do impacto orçamentário. Segundo o ministro, sem essa previsão, há risco de um desajuste significativo nas contas públicas e até mesmo do esvaziamento do regime fiscal. Zanin estabeleceu que a suspensão valerá até que seja indicado o impacto fiscal da medida. A lei da desoneração foi promulgada pelo Congresso no ano passado e permite que 17 setores intensivos em mão de obra, como indústria, serviços, transportes e construção, substituam a alíquota previdenciária de 20% sobre os salários por uma alíquota de 1% a 4,5% sobre a receita bruta. A desoneração também vale para municípios com até 156 mil habitantes. A lei chegou a ser vetada pelo presidente Lula no fim do ano passado, mas os parlamentares derrubaram o veto e estava em vigor, até então com a decisão do ministro Cristiano Zanin. A decisão gerou críticas no Senado. O presidente da Casa, Rodrigo Pacheco, criticou a suspensão e disse que a opção do parlamento precisa ser respeitada. E nos destaques internacionais, depois dos Estados Unidos, as manifestações pró-Palestina crescem nas universidades da França. Estudantes organizaram protestos na prestigiada Sciences Po de Paris. Os estudantes exigem o fim de laços da universidade com empresas ligadas a Israel. Um grupo de estudantes bloqueou nesta sexta-feira o prestigioso centro educacional francês Sciences Po, em Paris, para pedir uma condenação clara das ações de Israel em Gaza. A renomada Escola Superior de Ciências Políticas vive desde a noite de quinta um bloqueio do edifício histórico no centro da capital francesa, cuja entrada amanheceu obstruída com material de construção e lixeiras. Estamos pedindo um encontro com a administração, direção, reitoria, professores e estudantes para discutir o que está acontecendo na instituição no momento. Há muitos problemas, especialmente na questão palestina. Em segundo lugar, queremos estabelecer um comitê para investigar parcerias da universidade em Israel que podem estar envolvidas com o genocídio em curso. Estamos pedindo para que produzam um relatório e cortem parcerias que são obviamente cúmplices do genocídio. Vamos continuar a demonstrar nosso apoio e repetir nossas demandas até a administração aceitar pelo menos um diálogo com a gente. O Comitê Palestina do Sciences Po pede o fim à repressão das vozes pró-palestinas no campus, depois do centro de elite ser acusado de permitir que o antissemitismo floresça. E na Índia, as gigantescas eleições gerais, que são organizadas em várias fases ao longo de 6 semanas, foram retomadas hoje, em meio a uma onda sufocante de calor. O primeiro-ministro nacionalista Narendra Modi é o grande favorito para obter um terceiro mandato. A taxa de participação nas regiões que iniciaram as eleições na semana passada registrou queda de quase 4 pontos a 66% na comparação com o pleito de 2019, o que parte da imprensa atribuiu às elevadas temperaturas. Alguns distritos que participam na segunda fase das eleições registraram temperaturas que superaram 40 graus Celsius durante a semana, em uma onda de calor intenso que deve prosseguir durante o final de semana. No início da semana, a Comissão Eleitoral da Índia anunciou a criação de um grupo de trabalho para analisar o impacto do calor e da umidade antes de cada fase da votação. A onda de altas temperaturas afeta o sul e o sudeste da Ásia. Milhares de escolas interromperam as aulas nas Filipinas e em Bangladesh. E por hoje é só, essa edição fica por aqui. Eu agradeço demais a sua companhia e te convido a ficar ligado na nossa programação. Até mais!